Olá, aqui é o Bruno Giuliani e que bom que você está aqui encarando o módulo 3 aqui do Código da Influência Total, né? Com você influenciar e persuadir positivamente, com intenções ganha-ganha, as outras pessoas ao seu redor, com os objetivos aí, né, de se tornar um excelente comunicador, de você escrever os melhores textos, gravar melhores vídeos e conseguir viver uma vida cercado daquilo que você gosta e evitando aquilo que você, obviamente, aí não gosta. Tudo está na sua capacidade de comunicação e principalmente aqui na sua capacidade de influência interior, tá? E você agora vai então entender que isso aqui a gente já começa a ir para o código da influência total, mas antes de ir para lá, você tem que entender a influência interior. E o que é isso? Vamos então entender aqui a partir de duas frases, duas sentenças. Liderança requer muito conhecimento e sabedoria. Liderar é persuadir sem impor, opinar sem mandar, mas o diferencial do líder é a habilidade em como fazer tudo isso. Eu acho que a gente já viu na aula de rapport algumas formas de você fazer isso, né? E agora a gente vai se aprofundar. Olha, a arte de persuadir consiste tanto mais em agradar do que em convencer. Quantos homens se guiam mais pelo capricho do que pela razão? Então a gente aprendeu sobre consciente e inconsciente, em como que você, na verdade, abre mão da sua linguagem, de algumas coisas, quando você quiser trabalhar aí com os outros, quando você quer obter aí mais confiança da parte dele. Claro que se você faz isso, você sendo o seu próprio avatar, ou já tendo calçado o chinelo dele, fica mais fácil, né? Mas se não for, você pode sim sair da sua zona de conforto, falar com ele, e aí você vai entender cada vez mais, né? Mas você agradar é melhor do que você convencer. E olha só, sobre a influência interior, né? Os pré-requisitos para o crescimento são estar aberto para experimentar acontecimentos e estar disposto a ser transformado por eles. Bruce Mal. Ou seja, é você sair da sua zona de conforto, resumindo, né? Você chegar e tem que estar aberto para sair. Você tem que saber que para onde você vai, às vezes, é incerto. É um período de mudanças. É uma transformação. Legal? E olha só, eu vou contar um pouco para vocês aí da minha história para você entender sobre influência interior. E eu vou descrever isso como se fosse numa linha do tempo. Legal? Olha só, vou falar com o meu avatar de coaching. O Bruno conheceu o coaching em 2007, após um executivo da empresa do seu pai, né, falar que se ele quisesse ser líder um dia, deveria aprender coaching. Ele participou, então, de um dos primeiros coaching clinics realizados pela Eliana Dutra no Brasil. Quando ele comprou o programa, tinha uma voz assim na cabeça dele falando, né, que isso era besteira, né, que provavelmente não ia funcionar. Nossa, que meu final de semana valia muito mais do que aprender a fazer pergunta, tá? Foi isso aí que a primeira coisa que eu fui perguntar, tá bom, mas o que é coaching? Olha só, é você conseguir liderar fazendo pergunta em vez de mandar. Essa foi uma das primeiras explicações que me deram sobre coaching. Eu falei, putz, eu tenho que fazer isso mesmo? Cara, eu não vou, cara. Tem o aniversário de fulano no Rio. Tem sei lá o que, meus amigos, com esse negócio eu vou ter que, ir para São Paulo, ficar 2 dias trancado numa sala, né, com meu irmão, com, sei lá, que outras pessoas, para aprender a fazer pergunta. Mas acabei, digamos assim, sendo convencido, né? E que legal, olha só, porque de lá para cá, muita coisa aconteceu. Em 2008 e 2009, eu utilizei o coaching muito mais como uma ferramenta, então, de liderança, né? E também para desenvolver mentes empreendedoras
nos franqueados da empresa do meu pai. Nessa hora eu aprendi assim que era muito mais fácil, eu, em vez de chegar com um manual dessa grossura, desse calibre, e falar, olha, tudo que você precisa fazer para sua franquia funcionar, o marketing, o operacional está aqui, o manual de qualidade, né? É só você colocar isso em prática que a coisa vai funcionar. E eu consegui então, através aí do coaching, falar, pô, o que você acha que você precisa mudar para fazer as coisas acontecerem? Quais são aí os principais desafios que você tem, né? Quais são as possíveis soluções? O que seria o ideal? Pô, o que você tem para jogar ao seu favor? Então, o que você vai fazer entre essa semana e outra? Pronto, eu criei essa rotina de conversa aí e as pessoas tinham então muito mais produtividade, muito mais índice de sucesso. Olha, em 2009 eu acabei virando o principal gestor financeiro da empresa. Só que é o seguinte, pô, eu gosto de gente e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar fazendo coisas diferentes o tempo todo, de estar criando. Eu sou muito mais de começar projetos do que de terminar. Depois eu aprendi, obviamente, aqui também, que você tem que terminar tudo aquilo que você começa. Mas a minha mente normalmente é um turbilhão de novas ideias, né? E eu passei então a ser o principal gestor financeiro, onde minha rotina era, em geral, pagar contas e cobrar faturas. Né? Cobrar conta e pagar conta. Todo dia, todo mês, tinha quase que uma rotina diária. E quando virava o mês, você tinha que fazer exatamente aquilo que você fez no mês passado. E deu para ver que isso ia ser a vida toda. E eu comecei a fazer o quê? Engordar, ficar infeliz, tive que mudar para São Paulo. Consequência, eu comecei a investir na bolsa, tendo o principal gestor financeiro da empresa, só que aí eu comecei a mexer em investimento pessoal, né? E depois eu comecei a querer investir para mim, como eu me dei bem no primeiro mês, né? Depois eu falei, pô, eu sou muito bom, então eu vou investir para mim e para a empresa também. E aí eu peguei e fiz tudo errado, né? E perdi mais de R$1 milhão de reais na bolsa de valores. Naquela época foi $500 mil, então se você pensar dolarizado é só pegar agora e multiplicar o que é o valor aí do dólar. Isso culminou o quê? Na demissão por justa causa, né, da empresa do meu próprio pai. Mas olha só, agora aqui eu estou gravando isso aqui em 2014, meu pai ainda sabe, desde aquela época sempre foi o meu maior mentor e amigo. Aquilo aí era realmente algo necessário, muito bom que aconteceu, né? Em 2010 o que aconteceu? Eu acabei virando coach, né? E eu trabalhava assim, olha, um coach de vida, coach executivo, mas o que eu gostava mais mesmo era de ajudar a montar pequenos negócios, franquias, clínicas, consultórios, essa parte assim. Legal? Aí em 2010 eu abandonei um mestrado que eu estava fazendo em engenharia de produção. Abandonei, eu achei que eu precisava, entrei e saí de uma faculdade de psicologia e fundei a Abra Coaching, né? Inicialmente só para fazer uma marca para os meus atendimentos. Aí, no começo de 2011, eu resolvi acelerar, ainda não estava lá com muita verba, porque o dinheiro que eu ganhei, assim, deu para pagar as dívidas que eu tinha. Eu tive que, na verdade, quando você perdeu $1 milhão e desse aí, a maioria foi da empresa, então eu tive que vender o patrimônio que eu tinha para cobrir ali as dívidas que eu tinha feito para a empresa do meu pai. E depois, em 2011, eu comecei então a fazer aí a Abra Coaching do zero, no final de 2010, início de 2011, a primeira turma aconteceu. E ela iniciou seus cursos de formação em 2011 e teve um grande destaque no mercado ultra competitivo, com concorrentes super bem posicionados que já estavam muito à frente e com verbas gigantescas para publicidade, tá? Em 2012, sobre aí o meu comando, a Abra Coach tinha se tornado a empresa de treinamentos em coach que mais formou coach no seu primeiro ano de existência, tá? Na metade de 2012, eu voltei, pude voltar, só que eu virei o quê? Só um treinador, super treinador, fazendo, girando aí o Brasil. A sorte que eu já tinha visto como é que os meus competidores faziam, né? E todos eles, durante o primeiro ano de existência, era só o dono da empresa que dava o treinamento.
Eu logo no, digamos, no terceiro mês de existência, já tinha outro treinador. Com 4 já tinha 3 treinadores. Por isso que a gente conseguiu esse volume aí, trabalhando muito forte com parceria. E olha só, além da Abracoach ter sido quem mais formou coach no primeiro ano de existência, na metade de 2012, então eu voltei a atender meus clientes de coaching de negócios, alguns já com resultados então agora milionários, né? Em 2013, eu comecei, então, a aprofundar meus aprendizados sobre marketing digital, marketing de posicionamento, marketing de relacionamento, marketing de conteúdo. Por quê? Porque no começo, você deve ter visto aqui, nessa linha do tempo, uma imagem. E o meu objetivo é fazer... eu entendo que o coaching é realmente uma corrente do bem. Né? Quando você pega essa imagem de multiplicação, olha, eu tinha como impactar 3 coaches. Depois eu comecei a pensar o seguinte, cara, olha, eu consigo formar coaches e esses coaches impactam mais pessoas. Isso aí que era o meu combustível, isso aí que era a minha missão. Só que eu estava formando um monte de coach e os coaches não estavam conseguindo clientes. Então eu fui cada vez, só que, eu sempre tive facilidade para conseguir clientes, eu conseguia fazer com os meus clientes privados, de mentoring, de coaching, conseguisse clientes, então eu fui só ali me aprofundar, né? E o que acontece? Eu me encantei com essa missão nova e olha só, em 2013, ainda o Bruno, ele vendeu a Abracoach aí por 3 milhões, né? Realizou o Kona Coaching, tornando-se um elo que faltava para os coaches no Brasil, entre coaches e clientes. Você deve conhecer e respeitar a sua história. Agora, qual é o mais interessante dessa história? Imagina como seria a minha vida se eu não tivesse tomado a decisão ali quando me convidaram para fazer o cursinho de coaching lá em 2007 e eu tivesse falado assim, cara, não é o que eu quero, mas foda-se, vou lá tentar de qualquer jeito. Tá? Imagina se eu não tivesse ouvido, não tivesse ligado nessa hora ou foda-se, tivesse como todas as outras coisas que eu fazia, não, vamos pelo caminho da festinha que eu tinha para ir no Rio de Janeiro, para os eventos, para essa parte toda. Teria sido outra coisa completamente diferente, né? Então, olha só, suspender a incredulidade foi um fator determinante enorme no meu sucesso. E eu tenho certeza que também vai ser no seu. E o que é isso? Lembra que eu falei no começo aquela frase? Tem que estar disposto a mudar, tem que estar aberto à mudança, aberto às coisas novas, saber que você vai passar por uma transformação. E a influência interior, por que eu estou falando isso? Porque primeiro você vai aprender a se conectar com você mesmo para se transformar. Por isso que eu falei que aquela parte ali do rapport é fundamental, para você ter a congruência e você saber aquilo que você quer, tá? Olha, tudo isso eu tenho certeza que aconteceu por essa pequena decisão que eu fiz lá no começo. Você talvez já tenha um momento desse de virada, de decisão, se não, tá na hora aí de fazer, né? Se qualquer hora eu tivesse dado ouvido daquela uma voz assim, que me acompanhou várias vezes, olha, isso não vai dar certo, essa linha inteira de tempo de sucesso não ia ter acontecido. Cara, quantas pessoas viraram para mim e falaram, Abracoaching não vai dar certo, você é o responsável, você não tem tempo de atendimento, você não tem nem certificado, você não tem isso. Quando eu comecei a atender como coach, um monte de gente falava, cadê a sua, quer dizer, que eu conhecia, que era do coaching, que você não tem credencial, né? Aí eu falei, primeiro eu ganho dinheiro, depois eu vou conseguir a minha credencial. Hoje eu sou coach PCC, DCF, que é um dos certificados mais difíceis de você conseguir do mundo, né? E o que você tem que documentar, que tem 750 horas, você tem que pegar a carta de 2 outros coaches PCCs que te endossam falando que você tem condições de ser. Eu tive que gravar a sessão e mandar para os Estados Unidos, em inglês ainda, porque quando eu fiz não tinha nem aprovação, às vezes em português. Agora eles já flexibilizaram um pouco mais, está mais fácil, né? Mas é diferente, eles até colocaram uma prova escrita que na minha época não tinha, mas tem que fazer 10 horas de mentoring, tem uma série de coisas. Mas, aconteceu com o tempo. Aí um monte de gente falou, você é louco, né? Com esse negócio aí de Academia Brasileira de Coaching, não, foi pra frente. A mesma coisa na hora de vender a empresa, a mesma coisa agora na hora de, você tá com a empresa indo tão bem, né?
Só que não dava o estilo de vida que eu queria. Eu estava de saco cheio de rotina de aeroporto, de ter que ficar saindo quarta-feira de casa para voltar segunda-feira com a minha filhinha, com a minha esposa. Eu adoro Niterói, eu gosto daqui, do meu escritório, que eu vou a pé, de casa para cá, tá? E é isso aí que eu quero para você, que você saiba o que você quer, para que possa perseguir o seu sonho e não ligar muito para as pessoas negativas que estão perto de você, falando que não vai dar certo, que não vai acontecer. Se afasta, não é questão que você tem que se afastar dela, porque às vezes elas estão até dormindo do seu lado, mas não dá ouvidos, tá? Evita conversar sobre esse tipo de negócio com ela. Tem vários processos aí que, se você escuta, então tem várias decisões para você tomar, e se você ouvir a voz dos outros em vez da sua voz interior, em vez da sua intuição, em vez da sua influência interior de dentro para fora, vai ficar difícil você chegar aonde você quer, tá? E o conceito de influência interior foi muito legal. Eu peguei do Frank Kern, que é o meu ídolo assim, em termos de influência e escrita persuasiva, sabe? Que chamam em inglês aí de copywriting. E peguei isso aqui e acomodei nesse curso aqui para você, tá? Olha, o que seria influência interior? Seria como fazer muitas pessoas, incluindo você mesmo, a fazerem quase tudo o que você quer, mas de uma forma mais legal, tá? E aí, começa. Você já se sentiu leve, realmente leve alguma vez, onde tudo parece funcionar e as peças se encaixam, né? Tudo que você faz é praticamente perfeito? Então, a influência interior vai ser sobre você conhecer o que você realmente quer, e quem você realmente é. Legal? A influência interior é também sobre o que realmente o seu mercado e o seu avatar querem, né? E quem são eles. Então tá aí. Pega aí, olha essa imagem, respira, começa a imaginar as coisas funcionando. Você já se sentiu um estado de leveza assim, imaginando realmente as coisas funcionando, tudo que você faz dá certo, que você começa, acaba, parece que o mundo inteiro está ali convergendo ao seu favor, né? Está funcionando ao seu favor, as energias, né, positivas aí agindo para o bem. E é interessante, porque isso aí se torna uma realidade e você começa a imaginar. Mas agora tem algumas técnicas que podem ajudar a gente a fazer isso. Legal? E uma que você vai querer aprender é saber que as pessoas têm duas identidades. Uma técnica assim, olha só. Como eu comecei a explicar lá atrás, negócio de consciente e inconsciente, né? A primeira identidade que uma pessoa tem é a identidade exterior, ou aquilo que você pensa que você é, ok? Então, às vezes você pensa que foi feito para isso, ou então baseado muito do que as pessoas falaram, julgaram, criticaram de você, que você acaba sendo uma espécie de uma profecia já autorrealizada, né? O que você construiu, que imagem. Então, olha, a imagem exterior é aquilo que você pensa que você é. E eu mostrei para você ali o mundo subjetivo das pessoas. Se você pensa que é um leão, você é um leão. Se você pensa ali é magrinho, pensa que é gordinho, você é gordinho, tá? Autoestima, essa parte toda tá ali. E a segunda identidade, né, é a identidade interior, ou aquela identidade que nós queremos e sonhamos. Nossas aspirações mais profundas, né? Aquilo ali que inconscientemente, quando a gente deita a cabeça, isso entra pensando, nossa, se isso estivesse acontecendo. E não interessa se é ser uma bailarina, se é ser um jogador de futebol, se é ser um ator ou uma atriz de Hollywood, um CEO de uma empresa multinacional, ou então dono da sua própria empresa, do seu próprio negócio, sabe? Ou um milionário, sei lá, né? Ficar andando ali em lancha, em cidades, viagens, essa coisa toda. Você tem que saber qual que é aquela ali que você pensa que é e qual que você realmente quer. E a identidade interior da maioria das pessoas é mantida presa pelas circunstâncias e pela falta de conhecimento.
em geral também de alto conhecimento. Ou seja, você quer aquilo e você vai adiando e postergando os seus sonhos. Né? Pega, vamos supor que você faz essa lista, você até sabe o que a sua identidade interior quer. Aí você pensa um dia como se você fosse um imortal. Você esquece que a gente já tem um relógio que está trabalhando contra. Né? E agora, quando você sabe disso, né, você adiou planos e agora talvez esteja na hora de você começar a colocar eles para fora. Esquecer as circunstâncias e saber, olha, vai ter durante um tempo do dia que eu vou bloquear, não sei se são 2 horas por dia, 3 horas por dia, para perseguir o meu grande sonho. E você tem que ir comunicando isso para o seu avatar também, tá? E aí eu vou começar a trabalhar aí também, agora, o que é influência interior? E o que é, então, a influência interior? Normalmente, a influência é feita no nível superficial. Você está ali pensando no raciocínio e ele às vezes age contra o seu sonho. Porque ele fica falando que o seu próprio sonho é impossível, baseado naquilo que você já ouviu, que é ou não. E as pessoas que deixam a influência interior brilhar são o contrário. O sonho manda no racional e não o racional que manda no sonho, tá bom? Olha só. Normalmente, então, a influência é feita no nível superficial, né? Uma influência externa ou em uma conversa de 1 para 1. Eu falo com você, seu cérebro utiliza uma lógica para responder ou não. E você pode utilizar a lógica e também uma emoção para me dar essa resposta. Isso aí seria a influência exterior, né? Que eu estava falando ali, como se fosse você conversando com o seu cérebro racional, consciente, aqueles 10%. A influência interior é muito mais poderosa, porque a gente vai se comunicar com o nosso inconsciente. Ou seja, só o fato de você ligar a sua imaginação e sonhar, ele já é uma coisa que você sabe, pode fazer e é influência interior. É quando o seu inconsciente vai falar com o seu inconsciente. Você conseguir botar essa linguagem para funcionar, tá? E a maioria das pessoas não acredita que é o inconsciente que está no controle. Acha que que é um ser racional e que todas as suas decisões são lógicas e racionais e não faz nada. Mas não é verdade. Quem está no controle, sim, é o seu inconsciente. E quando você coloca o inconsciente para comandar o inconsciente, é que a magia vai começar a acontecer. Porque olha só, com a devida orientação, você pode mudar a sua identidade interior. Eu tinha falado sobre identidade interior no vídeo passado, e nesse aqui agora eu estou te falando sobre o quê? A influência interior, né? E o que você vai querer mudar é a sua própria identidade. Você pode mudar a sua identidade interior e também falar com a idade interior do seu avatar. Você vai ver que tem essas duas fases. E quando a gente torna isso congruente, vai começar a acontecer a influência e a persuasão sem absolutamente nenhum esforço. Né? Vai acontecer a influência total. Então, se você não for congruente, você vai se afastar do seu mercado. Tá? E você, então, sendo congruente, você vai atrair e influenciar. O que é isso? Você, então, tem que fazer o que em inglês se chama do walk the talk. Né? Fazer o que fala, falar o que faz. Ser o seu exemplo. Ser o seu maior case de sucesso. Quanto mais isso acontecer, mais forte. É a mesma coisa. Me perguntavam muito ali na academia brasileira de coaching, quando eu estava lá, Bruno, por que você não dá o curso de coaching executivo? Né? E eu coloquei o Paulo Roberto de Souza na ocasião para dar o curso de coaching executivo, porque, nossa, desde que eu me conheço, eu me emancipei com 17 anos para poder botar o meu nome num contrato social. Né? Com 18 anos eu estava com a minha primeira empresa. Eu sempre, quando eu não... o único trabalho que eu tive, vamos supor, a coisa mais externa que eu tive foi um estágio numa agência escola de comunicação, a coisa mais parecida com um emprego externo que eu tive. E mesmo assim, quando eu entrei ali,
deu um jeito de virar o primeiro presidente da empresa ali em menos de 6 meses. A gente pegou um departamento da faculdade e transformou numa agência escola com CNPJ, ou seja, de funcionário, passei a, mais uma vez, trabalhar ali com a mentalidade de dono. Depois trabalhei sempre na empresa do meu pai, a minha carteira de trabalho é em branco. Eu, então, posso falar sinceramente que eu não sei, não vivi na pele um executivo, a pressão, o dia a dia, a dinâmica de um executivo, de uma pessoa que tem um superior e que tem uma equipe embaixo para trabalhar. Quando eu trabalhava na empresa do meu pai, sim, eu tinha um superior, mas se eu quisesse mandar ele pra merda, eu podia, porque eu estava todo dia tomando café, almoçando, jantando, e na festinha de fim de semana com o presidente da empresa, que por acaso era o meu pai. Né? Então, olha, tem gente que tem a mentalidade, eu não tinha realmente assim a congruência que eu acho necessária. Aí eu encontrei uma pessoa que já tinha tido mais de 2.500 horas de atendimento de coaching executivo, que já tinha sido diretor de multinacional, já tinha sido líder de equipe, que já tinha sentado em cadeira de diretor de recursos humanos. Essa pessoa conhece todos os lados de todas as vertentes, ele era extremamente congruente, que foi o Paulo Roberto de Souza. E aí sim, na hora que encontrei, pum, ele caiu que nem uma luva ali no treinamento, muito melhor do que eu. Agora, por quê? Não, executivo às vezes nem está preocupado com fluxo de caixa, empresário está. Né? Então por isso que eu prefiro trabalhar com essas pessoas, vamos supor, que não tem férias, não tem 13º, né? Para eles fazerem isso, eles têm que merecer, têm que construir. E aí fica um negócio mais congruente. Então, olha, eu sou um coach que eu fiz muito dinheiro com coaching, com treinamento, com palestra, com essa parte, e isso acaba me conectando aí ao mercado. Legal? Agora, se eu chegar e ficar só falando, né, de como ser o melhor pai do mundo, né, durante aí os primeiros do primeiro ao segundo eu até estava tranquilo e tal, depois eu entrei numa maratona que eu fiquei aí, minha filha dos 2 aos 4 anos, eu nem vi. Né? Agora que eu voltei a recuperar, resgatar aí a minha amizade com a Laís, mas de certa forma, mesmo assim, eu gosto dela, eu brinco com ela e tal, mas não tem esse apego para chegar e dar o exemplo de ser melhor pai do mundo. Então eu não fico querendo ensinar nem ajudar ninguém a cuidar e nem falar como é que se deve cuidar dos seus filhos. Agora, sobre como ajudar um agente de mudanças a impactar mais pessoas cada vez mais e ganhar bem por isso, me sinto bem e por isso que eu acabo atraindo esse tipo de gente. Legal? Então, olha, mais uma vez, o que é então a influência interior? A sua identidade interior é aquilo que você sonha, aquilo que você realmente quer ser. Legal? Então, olha, quando você puder apontar a identidade interior do seu avatar e comunicar-se diretamente com ela, você vai ter mais poder do que nunca imaginou antes que pudesse ser possível. Porque agora o que seu avatar sonha em ser, o que ele realmente quer? E você, quando começar a entender sobre isso, né, você vai conseguir fazer a sua comunicação adequada, porque você vai conseguir, vamos supor, primeiro ser o exemplo para ele e depois falar, olha, eu tinha aí tinha esse problema, eu sei o que você está sentindo, você não está errado, a culpa não é sua, é porque não tinha informação. Agora eu peguei essa informação, criei aqui um mapa para você ir lá e chegar. Legal? Então esse poder aí não tem preço, gente. É como se fosse você pegar com a flauta mágica do flautista lá, era de Hamlet, alguma coisa assim, não sei. O flautista ali que tocava flauta e os ratinhos vinham seguindo ele, né? Ok? Legal? Então, olha, você continua acompanhando aí, que você agora vai aprender forte sobre a influência interior, né? E os 2 exercícios que você vai precisar fazer,
que vão literalmente mudar a sua vida.